A primeira vez que José Benedito ouviu o grito foi às 3h47 da madrugada. Um som que rasgou o silêncio da floresta amazônica como uma lâmina atravessando carne fresca. Ele acordou no seu colchão de palha, encharcado de suor frio, o coração batendo descompassado no peito magro. 42 anos de garimpo nas entranhas do Rio Madeira haviam ensinado José Benedito a distinguir entre os diferentes tipos de gritos na noite. Havia o grito da onça caçando, o grito do homem com malária delirando de febre, o grito da mulher dando à luz no meio da selva. Mas aquele grito era diferente. Era o grito de quem sabia que ia morrer. José Benedito levantou devagar, os ossos estalando como galhos secos. Através das frestas da parede de madeira podre do seu barraco, conseguiu ver as sombras dançando ao longe, iluminadas pela luz alaranjada das fogueiras que nunca se apagavam no acampamento. Havia movimento demais para aquela hora da madrugada. Homens correndo de um lado para outro, vozes sussurradas carregadas de tensão, o barulho metálico de ferramentas sendo arrastadas pela lama. Alguma coisa estava muito errada. O garimpo do Madeira nos anos 80 não era lugar para fracos. Dezenas de homens vindos de todos os cantos do Brasil se amontoavam em barracos precários às margens do rio, unidos apenas pela sede desesperada de encontrar ouro suficiente para mudar suas vidas miseráveis. Eram ex-agricultores que perderam suas terras, operários desempregados das grandes cidades, fugitivos da seca do Nordeste, homens que não tinham mais nada a perder exceto a própria vida. E muitos perdiam mesmo isso. José Benedito conhecia cada rosto naquele inferno verde. Havia Manuel Ferreira, o pernambucano de 63 anos, que chegara 3 meses atrás, trazendo apenas uma mala de papelão, e a promessa que fizera à esposa de voltar rico ou não voltar nunca mais. Tinha também Sebastião das Neves, o mineiro silencioso que falava pouco, mas trabalhava como 10 homens, sempre com o olhar perdido rio acima, como se estivesse vendo fantasmas. E quem poderia esquecer dos irmãos Conceição, Antônio, Paulo e Raimundo, 3 paraenses que chegaram juntos e juraram que sairiam juntos, ricos ou mortos. Mas naquela noite de março de 1987, os juramentos seriam testados de uma forma que ninguém poderia imaginar. Tudo começou 3 dias antes, quando Chico Mendes, não o famoso seringueiro, mas um garimpeiro baixinho e calado do Acre, estava trabalhando sozinho numa curva mais isolada do rio. Chico tinha o costume de acordar antes dos outros e ir para lugares onde ninguém mais tinha paciência de cavar. Dizia que o ouro gostava de silêncio, que os gritos e a bagunça dos outros garimpeiros espantavam a sorte. Ninguém levava Chico muito a sério. Até aquela manhã. Era por volta das 5h30 da manhã, quando Chico enfiou a bateia na água barrenta mais uma vez. O ritual era sempre o mesmo. Encher a bateia com cascalho do fundo do rio, balançar com movimentos circulares precisos, deixar que a água levasse embora a terra mais leve, procurar pelos pontinhos dourados que faziam o coração acelerar. Chico já tinha repetido esse movimento milhares de vezes ao longo de 15 anos garimpando por toda a Amazônia. Suas mãos calejadas conheciam o peso exato de cada tipo de cascalho. Seus olhos treinados conseguiam identificar pepitas de ouro do tamanho de grãos de areia no meio da lama escura. Mas quando mergulhou a bateia pela 23ª vez naquela manhã, Chico sentiu algo diferente. O cascalho estava mais pesado que o normal. Muito mais pesado. Quando puxou a bateia para fora d'água, seus braços tremeram com o esforço extra. E quando começou a fazer os movimentos circulares para separar o material, seus olhos arregalaram de uma forma que os outros garimpeiros nunca tinham visto antes. O fundo da bateia estava brilhando. Não era o brilho tímido de algumas poucas partículas de ouro misturadas com cascalho comum. Era um brilho intenso, amarelo puro, que quase machucava os olhos sob a luz fraca do amanhecer.
Chico parou de respirar por alguns segundos. Em 15 anos de garimpo, jamais tinha visto tanto ouro junto assim. Era como se alguém tivesse despejado moedas derretidas no fundo do rio. Com as mãos tremendo de excitação e nervosismo, Chico colocou cuidadosamente todo o material numa lata vazia de leite condensado que sempre carregava no bolso traseiro da calça. Depois olhou ao redor para ter certeza de que estava sozinho e anotou mentalmente cada pedra, cada árvore, cada curva do rio que pudesse ajudá-lo a encontrar aquele ponto exato novamente. Seu coração batia tão forte que ele tinha medo de que os outros garimpeiros pudessem ouvir mesmo à distância. Chico trabalhou em silêncio pelo resto da manhã, fingindo que estava tendo o mesmo dia medíocre de sempre. Mas por dentro, seus pensamentos corriam desenfreados. Com aquela quantidade de ouro, poderia comprar uma casinha na cidade para a mãe que estava ficando cega de catarata. Poderia mandar dinheiro para os 2 filhos que mal conhecia e que viviam com a ex-mulher no interior do Acre. Poderia até mesmo sair daquela vida miserável de garimpeiro e abrir um pequeno comércio em alguma cidade do interior. Quando voltou para o acampamento no final da tarde, Chico tentou agir normalmente. Cumprimentou os outros garimpeiros com o mesmo aceno de cabeça de sempre. Sentou-se no mesmo lugar de sempre para comer o feijão aguado com farinha que servia de jantar quase todas as noites. Deitou-se na mesma rede de sempre, mas havia algo diferente no ar. Os outros homens o olhavam com curiosidade. Alguns sussurravam entre si quando achavam que ele não estava prestando atenção. João Batista foi o primeiro a confrontar Chico diretamente. João era um baiano de 49 anos, alto e magro como um pau de cerca, com cicatrizes de briga espalhadas pelos braços e uma reputação de não levar desaforo para casa. Tinha chegado ao garimpo 6 meses antes e rapidamente se estabelecera como uma espécie de líder informal entre os garimpeiros mais agressivos. "E aí, Chico?", disse João Batista, se aproximando da rede onde o acreano estava deitado. "O pessoal está comentando que você andou meio esquisito hoje. Sumiu cedo, voltou tarde e está com uma cara de quem comeu o doce e não dividiu com ninguém." Chico sentiu o sangue gelar nas veias. "Não sei do que você está falando, João. Trabalhei o dia todo como sempre trabalho." "É mesmo?" João Batista sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Então, não vai se importar de mostrar o que conseguiu hoje, né? Afinal, aqui no garimpo, a gente sempre divide as informações dos pontos bons." Mentir para João Batista seria perigoso. O baiano tinha fama de resolver discussões na ponta da faca e já tinha mandado 2 homens para o hospital improvisado do acampamento por muito menos. Por outro lado, mostrar o ouro seria como assinar sua própria sentença de morte. Num lugar onde homens matavam por algumas gramas de ouro, aparecer com uma quantidade como aquela seria como pintar um alvo nas costas. "Olha aqui, João", disse Chico, tentando manter a voz firme. "Hoje foi um dia igual a qualquer outro. Peguei umas migalhas aqui e ali, nada demais. Se você quiser, amanhã te mostro o lugar onde trabalhei. Não tem nada de especial lá." João Batista estudou o rosto de Chico por longos segundos. O acampamento havia ficado em silêncio. Outros garimpeiros se aproximaram devagar, formando um círculo ao redor da rede. A tensão no ar era tão densa que quase dava para cortar com uma faca. "Sabe de uma coisa, Chico?", disse João Batista finalmente. "Eu acredito em você. Mas tem uns caras aqui que são mais desconfiados que eu." Ele fez um gesto com a cabeça em direção aos outros homens. "O Manuel ali, por exemplo, jura que te viu mexendo com alguma coisa brilhante lá na beira do rio. E o Sebastião disse que você passou o dia todo trabalhando no mesmo canto, coisa que nunca fez antes." Chico olhou para Manuel Ferreira e Sebastião das Neves. Os 2 homens evitaram seu olhar, mas não negaram as acusações de João Batista. O pernambucano de 63 anos brincava nervosamente com o chapéu de palha nas mãos, enquanto o mineiro silencioso mastigava um palito de dentes com os olhos fixos no chão. "Escuta aqui", disse uma nova voz no grupo. Era Antônio Conceição,
o mais velho dos 3 irmãos paraenses. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém, mas se alguém achou um veio bom e não quer dividir, isso vai dar problema para todo mundo. Que problema? Perguntou Chico, mas já sabia a resposta. O problema é que, quando alguém some com muito ouro de uma vez, os federais aparecem por aqui, explicou Paulo Conceição, o irmão do meio. E quando os federais aparecem, todo mundo se ferra. O garimpo fecha, a gente perde tudo que investiu e ainda pode acabar preso. Raimundo Conceição, o mais novo dos irmãos, completou o raciocínio. Então é melhor todo mundo saber de tudo que está acontecendo aqui, para a segurança de todos. Chico percebeu que estava encurralado. Podia continuar negando, mas isso só aumentaria as suspeitas. E se tentasse sair do acampamento durante a noite para voltar ao local do achado, com certeza seria seguido. Por outro lado, se contasse a verdade, estaria assinando sua própria sentença de morte. Homens tinham sido assassinados no garimpo por muito menos do que aquilo que ele havia encontrado. Tá bom, disse Chico finalmente. Vou mostrar para vocês. Ele levantou da rede devagar e caminhou até seu barraco. Os outros o seguiram como uma matilha de lobos, seguindo uma presa ferida. Chico entrou no barraco e, depois de alguns segundos de hesitação, pegou a lata de leite condensado onde havia guardado o material da manhã. Quando voltou para fora e abriu a lata sob a luz das fogueiras, um silêncio sepulcral tomou conta do acampamento. Os olhos de todos os homens se fixaram no conteúdo da lata com uma intensidade que dava medo. O ouro brilhava como se fosse líquido, refletindo a luz das chamas de uma forma quase hipnótica. João Batista foi o primeiro a falar, e sua voz saiu mais rouca que o normal. Jesus Cristo amado, quanto ouro é esse? Chico não respondeu. Não sabia o que dizer. Na verdade, nem ele mesmo tinha ideia exata de quanto ouro havia ali. Só sabia que era mais do que tinha visto na vida inteira. Manuel Ferreira se aproximou da lata com os olhos esbugalhados. Meu Deus do céu! Isso deve dar para comprar uma fazenda inteira. Ou 2 fazendas, sussurrou Sebastião das Neves, quebrando seu silêncio habitual. Os irmãos Conceição se entreolharam com uma expressão que Chico não conseguiu decifrar, mas que não gostou nada. Havia ganância ali, mas também havia algo mais perigoso. Havia cálculo. Bom, disse João Batista depois de alguns minutos observando o ouro. Agora a pergunta que não quer calar. Onde você achou isso? E foi essa pergunta que selou o destino de 28 homens naquela noite sangrenta de março. Chico Mendes olhou para os rostos ao seu redor e viu sua própria morte refletida nos olhos de cada homem. A pergunta de João Batista pairava no ar como fumaça tóxica, e todos sabiam que a resposta determinaria quem viveria para ver o amanhecer. O acreano engoliu em seco e fez a única coisa que poderia fazer. Mentiu. Foi ali na curva do Jacaré, disse ele, apontando para uma direção oposta àquela onde realmente havia encontrado o ouro. Vocês conhecem o lugar. Aquele remanso onde o Raimundo Conceição costuma pescar nos domingos. Raimundo estreitou os olhos. Mentira. Eu conheço cada pedra daquele lugar. Nunca vi nem farelinho de ouro por lá. As coisas mudam, replicou Chico, tentando manter a voz firme. O rio está sempre se mexendo, trazendo cascalho novo de cima. Ontem não tinha nada, hoje tinha isso tudo. João Batista deu 2 passos à frente, diminuindo ainda mais a distância entre ele e Chico. Sabe de uma coisa? Eu acho que você está mentindo. E sabe por que eu acho isso? Ele não esperou resposta. Porque se fosse verdade, você teria voltado lá hoje à tarde para pegar mais. Mas você não voltou. Ficou por aqui o tempo todo, fingindo que estava trabalhando em outros lugares. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma voz nova. Era Benedito Silva, um cearense de 38 anos, que havia chegado ao garimpo apenas 2 semanas antes. Benedito era diferente dos outros, mais culto, sabia ler e escrever, falava com um sotaque que denunciava alguma educação formal. Ninguém sabia exatamente o que o havia trazido para aquele inferno,
mas havia rumores de que estava fugindo de alguma coisa grave lá no Ceará. Pessoal, disse Benedito com voz calma, vocês estão fazendo isso errado. Se o Chico achou um veio bom, a coisa certa a fazer é formar uma sociedade. Divide o terreno, trabalha junto, reparte o lucro. Todo mundo ganha. João Batista riu, mas não havia humor na risada. Benedito, você ainda está verde nesse negócio. Aqui no garimpo não tem sociedade que funcione. Tem é cada um por si, e Deus contra todos. E além do mais, acrescentou Antônio Conceição, como é que a gente vai dividir alguma coisa se nem sabemos onde é o lugar certo? O Chico está mentindo na nossa cara. Foi nesse momento que Manuel Ferreira cometeu o erro que transformaria desconfiança em guerra aberta. O pernambucano, talvez motivado pela idade e pela sensação de que aquela poderia ser sua última chance de enriquecer, deu um passo à frente e disse, então, vamos fazer o seguinte, amanhã cedo, todo mundo vai junto com o Chico até esse tal lugar da Curva do Jacaré. Se tiver ouro lá, beleza, dividimos tudo. Se não tiver, o Chico vai ter que contar a verdade, nem que seja na porrada. A palavra porrada ecoou no acampamento como um tiro. Todos sabiam que no garimpo, discussões resolvidas na porrada raramente terminavam só com hematomas. Homens já haviam morrido por muito menos do que a quantia de ouro que brilhava na lata de Chico. Calma aí, Manuel, disse Sebastião das Neves, falando mais palavras seguidas do que costumava falar em uma semana inteira. Vamos com calma. O homem já mostrou o ouro, disse onde achou. Não precisa de violência. Não precisa de violência? Repetiu João Batista, sua voz subindo de tom. Sebastião, você está vendo a mesma coisa que eu? Esse ouro aí deve valer mais do que tudo que todos nós já tiramos desse rio junto. E você quer que a gente acredite que veio de um lugar que todo mundo conhece e que nunca teve nada. O mineiro silencioso baixou os olhos novamente, claramente arrependido de ter falado. Mas o estrago estava feito. A tensão no ar havia aumentado ainda mais. Foi então que apareceu no círculo um homem que até então havia ficado observando de longe. Coronel Antunes não era militar coisa nenhuma. O apelido vinha do jeito autoritário com que tratava os garimpeiros que trabalhavam em suas bateias. Ele era um dos poucos no acampamento que havia conseguido juntar capital suficiente para contratar outros homens em vez de trabalhar com as próprias mãos. Aos 51 anos, Coronel Antunes era respeitado e temido em igual medida. Que barulheira é essa? Perguntou o coronel com sua voz grave. Dá para ouvir vocês brigando do outro lado do rio. João Batista se virou para ele. Coronel, o Chico aqui achou uma fortuna em ouro e está mentindo sobre onde encontrou. Coronel Antunes caminhou lentamente até a lata e examinou o conteúdo com olhos experientes. Diferente dos outros, ele não demonstrou surpresa ou emoção. Apenas observou por longos segundos, como se estivesse fazendo cálculos mentais. Interessante, disse finalmente. Em 40 anos de garimpo, já vi muito ouro, mas nunca vi uma concentração dessa numa bateia só. Ele olhou diretamente para Chico. Onde foi mesmo que você disse ter achado isso? Na Curva do Jacaré, repetiu Chico. Mas sua voz saiu menos convincente que antes. Coronel Antunes balançou a cabeça lentamente. Chico, meu filho, eu conheço cada metro desse rio há mais tempo que você está vivo. A Curva do Jacaré tem fundo de pedra lisa. Nunca se depositou cascalho rico lá. Ele fez uma pausa. Então, ou você está mentindo, ou aconteceu um milagre geológico da noite para o dia. O cerco estava se fechando ao redor de Chico, e todos podiam sentir isso. O acreano olhava de um rosto para outro, procurando algum sinal de compaixão, ou pelo menos de dúvida, mas só encontrava ganância e determinação. Olha, disse Chico numa última tentativa de sair daquela situação, se vocês não acreditam em mim, problema de vocês. Eu mostrei o ouro, disse onde achei. Se querem ir lá procurar e não encontram nada, o problema é de vocês, não meu. Não é bem assim que funciona, disse uma nova voz.
Era Zé Pequeno, um paraibano baixinho e magro que tinha fama de ser rápido com a faca. Você mostrou uma fortuna e disse que veio de um lugar onde sabemos que não tem nada. Isso deixa duas possibilidades. Ou você roubou esse ouro de alguém, ou você achou um veio e não quer dividir. E nas duas possibilidades, completou seu parceiro, conhecido apenas como Paraíba, você vai ter que dar satisfação para nós. Foi nesse momento que Benedito Silva cometeu seu segundo erro da noite. Talvez motivado pela educação formal que havia recebido na juventude, ou talvez genuinamente preocupado com a escalada da violência, o cearense se colocou entre Chico e os outros homens. Gente, vamos parar com isso, disse ele com autoridade. Vocês estão agindo como selvagens. Se tem uma disputa sobre ouro, tem que resolver de forma civilizada. João Batista o encarou com desprezo. Benedito, você chegou aqui anteontem. Não vem querer dar lição de moral em quem está nessa vida há anos. Não é questão de tempo, replicou Benedito. É questão de caráter. Vocês estão querendo intimidar um homem só porque ele teve sorte de achar ouro. Sorte? Gritou Manuel Ferreira, perdendo finalmente a compostura. Sorte é achar uma pepita de vez em quando. Isso aí não é sorte, é tesouro escondido. A discussão estava ficando cada vez mais acalorada quando aconteceu algo que mudaria tudo. Raimundo Conceição, o mais novo dos 3 irmãos paraenses, se afastou discretamente do grupo e voltou alguns minutos depois carregando uma pá de mineração. Não disse nada, apenas ficou parado atrás dos irmãos mais velhos, mas a mensagem estava clara. Outros homens começaram a imitar Raimundo. Paulo Conceição foi buscar um facão. Zé Pequeno colocou a mão no cabo da faca que sempre carregava na cintura. João Batista pegou um pedaço de madeira que podia facilmente ser usado como cacetete. Chico Mendes percebeu que a situação havia saído completamente do controle. Não era mais uma discussão sobre ouro. Era uma questão de sobrevivência. Pessoal, disse ele, a voz tremendo agora, vamos conversar. Não precisa de violência. Se vocês querem saber onde eu achei o ouro, eu conto a verdade. Agora você quer contar a verdade? Zombou João Batista. Depois de mentir na nossa cara a noite toda? Eu menti porque tinha medo, admitiu Chico. Vocês sabem como são as coisas aqui. Quem acha ouro demais vira alvo. Coronel Antunes deu um passo à frente. Então conta logo onde foi, Chico. E é bom ser a verdade mesmo, porque a paciência da turma tá no fim. Chico respirou fundo. Sabia que, contando a verdade, estaria condenando a si mesmo, mas também sabia que, continuando a mentir, estaria condenando a si mesmo mais rápido ainda. Foi no poço do Curumim, disse ele finalmente. Aquele poço fundo que fica depois da corredeira, uns 3 quilômetros rio acima. De um murmúrio percorreu o grupo. Todos conheciam o Poço do Curumim. Era um local perigoso, com correnteza forte e água profunda, onde poucos garimpeiros se aventuravam a trabalhar. Mas também era conhecidamente um local onde se acumulavam sedimentos ricos vindos de rio acima. O Poço do Curumim, murmurou Sebastião das Neves. Faz sentido. Toda a água de cima passa por lá. E por que você não disse isso desde o início? Perguntou Antônio Conceição. Porque vocês todos iam querer ir para lá, respondeu Chico. E aquele lugar é perigoso, tem corrente forte, poço fundo. Já morreu gente lá. Deixa eu entender, disse João Batista com uma expressão perigosa. Você achou um tesouro e não quis dividir porque o lugar é perigoso? Ele riu, mas não havia humor na risada. Chico, meu amigo, você acabou de assinar sua sentença de morte. Como assim? Perguntou Benedito Silva, ainda tentando entender a dinâmica daquele mundo brutal. Como assim? Repetiu João Batista. Ora, rapaz, se o lugar tem tanto ouro quanto o Chico achou, vale a pena correr qualquer risco. E se o Chico achou sozinho, imagina o que uma turma organizada não consegue tirar de lá. Exatamente, concordou Manuel Ferreira. E o Chico vai ter que nos mostrar exatamente onde é, querendo ou não querendo. Foi nesse momento que a situação explodiu de vez. Chico Mendes, percebendo que não havia mais saída, tentou correr, mas não chegou nem a dar 3 passos.
Raimundo Conceição o derrubou com um golpe de pá nas costas e o acreano caiu de cara na lama. "Segura ele!" gritou João Batista. Vários homens se jogaram em cima de Chico, que tentou resistir, mas estava em clara desvantagem numérica. Em poucos segundos, estava imobilizado no chão com as mãos torcidas para trás. "Agora você vai nos mostrar direitinho onde é esse lugar", disse João Batista, encostando a ponta de uma faca no pescoço de Chico. "E se a gente chegar lá e não tiver nada, você não volta vivo. E se tiver ouro", acrescentou Zé Pequeno com um sorriso cruel, "você também não volta vivo, porque quem achou primeiro tem que sair de cena para não atrapalhar o trabalho dos outros." Foi então que Benedito Silva cometeu seu terceiro e último erro da noite. O cearense se jogou na frente de João Batista e gritou: "Parem com isso! Vocês enlouqueceram! Não podem matar um homem por causa de ouro!" A resposta veio na forma de uma facada no estômago. João Batista enterrou a lâmina até o cabo na barriga de Benedito, que olhou para baixo com uma expressão de surpresa, como se não conseguisse acreditar no que estava acontecendo. "Benedito!" gritou alguém. O cearense cambaleou para trás, as mãos tentando segurar os intestinos que começavam a vazar pela ferida. Caiu de joelhos na lama, olhando para João Batista com uma expressão de incompreensão total. Você me matou", sussurrou ele. "Matei sim", respondeu João Batista friamente, limpando a lâmina da faca na própria camisa. "E vou matar qualquer outro que quiser bancar o herói." Benedito Silva tentou falar mais alguma coisa, mas só conseguiu cuspir sangue. Caiu de cara na lama e ficou imóvel. O acampamento inteiro havia parado para assistir à cena. Homens saíram de seus barracos, atraídos pelos gritos e pela comoção. Quando viram Benedito morto no chão e Chico imobilizado com uma faca no pescoço, entenderam que algo muito grave estava acontecendo. "O que houve aqui?" perguntou Valdeci Santos, um goiano de 45 anos que trabalhava numa bateia próxima. "O que houve", explicou João Batista, "é que descobrimos um mentiroso e um tesouro. O Chico aqui achou uma fortuna em ouro e não quis dividir com ninguém. Agora ele vai nos mostrar onde é e depois a gente decide o que fazer com ele." "E o Benedito?" perguntou Valdeci, olhando para o corpo do cearense. "O Benedito quis bancar o justiceiro", respondeu João Batista. "Levou o que mereceu." Valdeci Santos olhou ao redor e viu que estava cercado por homens armados com facões, facas, pás e pedaços de madeira. Percebeu que fazer perguntas demais poderia ser perigoso. "Entendo", disse ele simplesmente, mas nem todos tiveram a mesma reação prudente de Valdeci. Do outro lado do acampamento, um grupo de 6 homens que trabalhavam juntos numa cooperativa informal assistia à cena com crescente indignação. Eram liderados por Miguel Ferraz, um ex-sargento do Exército que havia chegado ao garimpo 3 meses antes e rapidamente se estabelecera como uma voz de razão entre os garimpeiros. Miguel se aproximou devagar, as mãos vazias, mas o olhar determinado. "João", disse ele com voz firme, "isso já foi longe demais. Solta o homem." João Batista se virou para ele com um sorriso perigoso. "Miguel, meu amigo, você não entendeu a situação. Isso aqui não é mais questão de opinião, é questão de sobrevivência. Ou você fica do nosso lado ou vira inimigo." "Não tem lado nenhum", replicou Miguel. "Tem certo e tem errado, e matar um homem desarmado é errado, não importa o motivo. Errado é esconder ouro dos companheiros", disse Manuel Ferreira. "Errado é mentir na cara dos outros. Errado é querer ficar rico sozinho enquanto todo mundo aqui se mata de trabalhar." Miguel olhou para os homens que o acompanhavam. Eram todos veteranos do garimpo, homens respeitados que haviam construído suas reputações através de trabalho honesto e palavra empenhada. Sabia que podia contar com eles, mas também sabia que estavam em desvantagem numérica clara. "Olha só", disse João Batista, percebendo a hesitação de Miguel. "Parece que temos aqui outro grupo de justiceiros." Ele fez um gesto para os homens ao seu redor. "Quantos vocês são? 6? 7? Nós somos mais de 20. Façam as contas."
Miguel contou rapidamente. João Batista não estava mentindo. Do lado dele estavam os irmãos Conceição, Manuel Ferreira, Sebastião das Neves, Zé Pequeno, Paraíba, Coronel Antunes e pelo menos 15 outros garimpeiros que haviam se juntado ao grupo. Alguns por convicção, outros por medo de ficar do lado perdedor. Números não fazem diferença quando se trata do que é certo, disse Miguel, mas sua voz havia perdido parte da firmeza inicial. Fazem sim, replicou o coronel Antunes, falando pela primeira vez desde que a violência havia começado. E sabe por que fazem? Porque quem tem os números tem o poder. E quem tem o poder decide o que é certo e o que é errado. Foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém esperava. Chico Mendes, que havia ficado quieto no chão com a faca encostada no pescoço, conseguiu se desvencilhar de um dos homens que o segurava e rolou na lama em direção ao rio. Antes que qualquer um pudesse reagir, ele havia se jogado na água barrenta e estava nadando desesperadamente para o outro lado. "Peguem ele!" gritou João Batista. Vários homens correram para a margem do rio, mas Chico já estava longe demais para ser alcançado. A correnteza estava ajudando, levando-o rapidamente rio abaixo. Em poucos segundos, sua cabeça havia desaparecido na escuridão da noite amazônica. "Merda!" xingou Manuel Ferreira. "Perdemos o homem!" "Não perdemos nada", disse João Batista friamente. "Sabemos onde é o lugar. Poço do Curumim. Não precisamos mais dele." "E se ele mentiu de novo?" perguntou Paulo Conceição. "Aí a gente vai atrás dele e mata devagar", respondeu João Batista. "Mas eu acho que dessa vez ele falou a verdade. Tava com muito medo para mentir." Miguel Ferraz viu uma oportunidade na confusão. "Já que o homem fugiu, não tem mais motivo para briga. Cada um vai para o seu barraco e amanhã a gente conversa com calma." "Não é bem assim", disse Coronel Antunes. "Agora que sabemos onde tem ouro de verdade, precisa decidir quem vai lá e como vai ser a divisão. E vocês", acrescentou João Batista olhando para Miguel e seus companheiros, "precisam decidir se vão colaborar ou se vão atrapalhar." Miguel percebeu que a situação estava longe de terminar. Na verdade, a fuga de Chico havia apenas mudado o foco do conflito. Agora não era mais sobre punir um homem por esconder ouro. Era sobre quem teria direito ao ouro do poço do Curumim. "E qual seria a proposta de vocês?" perguntou Miguel, tentando ganhar tempo. "Simples", respondeu João Batista. "Quem participa da expedição amanhã tem direito a uma parte. Quem não participa fica de fora da divisão." "E quem decide quem participa?" questionou um dos homens do grupo de Miguel, conhecido como Toninho Paulista. "Quem tem mais homens armados?" respondeu Zé Pequeno com um sorriso cruel. A resposta foi tão direta e brutal que por alguns segundos ninguém soube o que dizer. O silêncio foi quebrado por uma voz nova. Era Josué Maranhão, um garimpeiro de 57 anos que havia chegado ao acampamento na semana anterior. "Espera aí", disse Josué. "Vocês estão falando em dividir ouro que nem sabemos se existe. E se chegarem lá e não tiver nada? E se o Chico mentiu de novo?" "Se não tiver nada, voltamos para cá e vida que segue", respondeu João Batista. "Mas se tiver, todo mundo que trabalhar lá tem direito a uma parte igual", completou Miguel rapidamente. "Isso é o justo." João Batista riu. "Justo? Miguel, você ainda não entendeu como funciona isso aqui. Justo é quem chega primeiro leva mais. Justo é quem se arrisca mais ganha mais. Justo é quem tem mais coragem fica com a maior parte." "Isso não é justiça", replicou Miguel. "Isso é lei da selva." "E onde você acha que nós estamos?" perguntou o coronel Antunes retoricamente. "No centro do Rio de Janeiro? Aqui é selva mesmo, Miguel. E na selva, quem sobrevive é quem se adapta às regras da selva." A discussão estava chegando a um impasse quando aconteceu algo que mudou tudo novamente. Do outro lado do rio, onde Chico havia sumido na escuridão, começaram a aparecer pontos de luz. Lanternas, muitas lanternas. "O que é aquilo?"
perguntou Sebastião das Neves, apontando para as luzes. Todos se viraram para olhar. As lanternas se moviam em formação organizada, como se fossem soldados em patrulha, e estavam se aproximando rapidamente da margem do rio. Federais, sussurrou alguém. A palavra correu pelo acampamento como fogo em capim seco. Federais. A Polícia Federal havia chegado ao garimpo. Como eles souberam? Perguntou Manuel Ferreira, o pânico evidente em sua voz. O Chico, disse João Batista entre dentes cerrados. O desgraçado deve ter encontrado os federais e contado tudo. Impossível, argumentou Miguel. Ele acabou de fugir, não deu tempo. Então eles já estavam vindo para cá, disse Coronel Antunes. E chegaram na pior hora possível. As lanternas estavam cada vez mais próximas. Já era possível ouvir vozes do outro lado do rio, vozes que davam ordens em tom militar. E pior ainda, começaram a aparecer lanternas na própria margem onde estava o acampamento. Os federais não estavam apenas do outro lado do rio. Estavam cercando o garimpo. Escutem! Disse uma voz amplificada por um megafone. Aqui é a Polícia Federal. O garimpo está cercado. Todos devem permanecer onde estão e aguardar instruções. O pânico tomou conta do acampamento. Homens começaram a correr de um lado para outro, alguns tentando esconder ferramentas de mineração, outros tentando destruir evidências de atividade ilegal. Mas a maioria apenas ficou parada, paralisada pelo medo. Temos informações, continuou a voz do megafone, de que houve um homicídio neste acampamento. Ninguém sai daqui até que o caso seja esclarecido. João Batista olhou para o corpo de Benedito Silva, ainda caído na lama. Merda, murmurou. Como eles souberam? O Chico, repetiu Manuel Ferreira. Tem que ter sido o Chico. Não importa mais, disse Miguel. O que importa é que agora todo mundo aqui está ferrado. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Um dos homens do grupo de João Batista, um cearense conhecido como Dedé, de repente apontou para Miguel e gritou: Foi ele! Foi o Miguel que matou o Benedito! Miguel arregalou os olhos. O quê? Você enlouqueceu? Vi tudo, continuou Dedé, sua voz subindo de tom. O Miguel brigou com o Benedito por causa de ouro e matou ele com uma facada. Isso é mentira! Gritou Miguel, mas outros homens do grupo de João Batista começaram a concordar com Dedé. É verdade, disse Paraíba. Eu também vi. Foi o Miguel. E os companheiros dele ajudaram, acrescentou Zé Pequeno. Miguel percebeu o que estava acontecendo. João Batista e seu grupo estavam tentando jogar a culpa do homicídio nele e seus homens para se livrar da responsabilidade quando os federais chegassem. Vocês são uns filhos da puta, gritou Toninho Paulista. Vocês que mataram o homem. Provem, desafiou João Batista. A situação estava degenerando rapidamente quando as primeiras lanternas dos federais apareceram na borda do acampamento. Soldados da Polícia Federal, armados com fuzis, começaram a emergir da escuridão da floresta. Ninguém se mexe, gritou um dos policiais. Mãos na cabeça. Todo mundo no chão, mas nem todos obedeceram. Alguns garimpeiros, em pânico, tentaram fugir para a floresta. Os tiros começaram a soar na noite amazônica. Foi nesse momento que o conflito explodiu de vez. Com os federais atirando em quem tentava fugir e com as acusações voando de um lado para outro sobre quem havia matado Benedito Silva, a tensão acumulada durante toda a noite finalmente encontrou sua válvula de escape. João Batista foi o primeiro a sacar a faca. Seu alvo era Miguel Ferraz, mas o ex-sargento conseguiu se desviar e o golpe acertou Valdeci Santos, que estava tentando se abaixar para obedecer às ordens dos policiais. Valdeci caiu com um grito de dor, segurando o braço onde a lâmina havia cortado fundo. O sangue escorrendo entre seus dedos foi como um sinal para que toda a violência reprimida explodisse de uma vez. Manuel Ferreira atacou Toninho Paulista com uma pá de mineração. O golpe acertou o paulista na cabeça com um som seco que ecoou por todo o acampamento. Toninho caiu como um saco de pedras e não se mexeu mais. Os irmãos Conceição se jogaram sobre outros integrantes do grupo de Miguel. Antônio estava com um facão.
Paulo com uma picareta, Raimundo com um pedaço de corrente de metal. A violência era selvagem, desesperada, sem quartel. Miguel tentou organizar seus homens, mas era tarde demais. O acampamento havia se transformado num campo de batalha, onde não havia mais lados definidos, apenas homens enlouquecidos lutando pela própria sobrevivência. Os tiros da Polícia Federal continuavam soando, mas agora se misturavam com os gritos dos garimpeiros feridos e o barulho metálico de ferramentas sendo usadas como armas. A luz das lanternas policiais criava sombras distorcidas que dançavam nas paredes dos barracos, transformando a cena num pesadelo surrealista. Sebastião das Neves, o mineiro silencioso, estava encurralado perto do rio por 3 homens armados com facões. Tentou negociar, tentou explicar que não havia feito nada de errado, mas as palavras se perderam no caos da noite. Os 3 homens o atacaram simultaneamente. Sebastião tentou correr, mas escorregou na lama e caiu. Os facões desceram sobre ele múltiplas vezes. Quando os atacantes se afastaram, o que restava de Sebastião das Neves era irreconhecível. Do outro lado do acampamento, Coronel Antunes havia se barricado dentro de seu barraco com 2 de seus homens de confiança. Eles tinham uma espingarda velha e algumas facas. Quando um grupo de garimpeiros tentou invadir o barraco, a espingarda disparou. O barulho foi ensurdecedor. Quando a fumaça se dissipou, 2 homens estavam caídos na porta do barraco, o peito aberto por chumbo grosso. A carnificina continuou por mais de 2 horas. Quando os primeiros raios do amanhecer começaram a clarear o céu amazônico, o acampamento às margens do rio Madeira parecia um matadouro. Corpos espalhados pela lama, sangue misturado com a água barrenta do rio, o cheiro de morte no ar úmido da floresta. Os federais, que haviam tentado intervir, mas acabaram recuando diante da violência extrema, finalmente conseguiram entrar no acampamento. O que encontraram os chocou mesmo sendo homens acostumados a cenas de violência. 28 garimpeiros estavam mortos. Alguns haviam sido mortos a tiros durante a tentativa de fuga, mas a maioria havia morrido nas mãos de outros garimpeiros. Corpos cortados por facões, crânios esmagados por pás de mineração, homens que haviam sangrado até a morte com ferimentos de faca. João Batista foi encontrado flutuando no rio, o rosto desfigurado além do reconhecimento. Miguel Ferraz estava caído ao lado de seu barraco, com 3 facadas no peito e uma no pescoço. Os irmãos Conceição haviam morrido juntos, abraçados, com ferimentos que sugeriam que haviam lutado até o último fôlego para defender uns aos outros. Manuel Ferreira, o pernambucano de 63 anos, que só queria juntar dinheiro suficiente para voltar para casa, foi encontrado dentro de seu barraco. Alguém havia usado uma serra, provavelmente uma das serras usadas para cortar madeira, para fazer coisas que nem os policiais mais experientes conseguiram descrever nos relatórios oficiais. Entre os sobreviventes, apenas 9 homens foram encontrados vivos, a maioria ferida gravemente. Eles contaram versões contraditórias do que havia acontecido, mas todos concordavam num ponto. Tudo havia começado por causa de um balde de ouro que Chico Mendes havia encontrado. Chico Mendes nunca foi encontrado. Alguns acreditam que conseguiu fugir rio abaixo e refez a vida em algum lugar distante. Outros acham que morreu afogado durante a fuga e seu corpo foi levado pela correnteza. Mas há quem diga que ele voltou ao Poço do Curumim na calada da noite e levou consigo todo o ouro que havia restado. O Poço do Curumim foi fechado pela Polícia Federal e declarado área de preservação ambiental. Oficialmente, é para proteger a fauna aquática local. Mas os garimpeiros antigos sabem a verdade. É para que ninguém mais morra por causa daquele ouro amaldiçoado. Até hoje, quase 40 anos depois, os ribeirinhos que vivem às margens do rio Madeira juram que nas noites de lua nova ainda é possível ouvir gemidos vindos da água.
Dizem que são as vozes dos 28 garimpeiros mortos naquela noite sangrenta de março. Vozes que ecoam pedindo justiça por um crime que nunca foi devidamente punido. E quando o rio baixa na época da seca, às vezes aparecem na margem pedaços de metal enferrujado que os mais velhos reconhecem como sendo das ferramentas usadas naquela noite de massacre. Facões quebrados, pás retorcidas, pedaços de corrente manchados com algo que parece muito com sangue ressecado. O massacre do Rio Madeira entrou para a história como um dos episódios mais brutais da corrida do ouro na Amazônia. Mas para aqueles que viveram aqueles tempos, não foi apenas uma estatística ou uma nota de rodapé nos livros de história. Foi um lembrete sombrio de até onde a ganância humana pode levar e de como o brilho do ouro pode cegar os homens para tudo que realmente importa na vida. Porque no final das contas, todo aquele ouro que causou tantas mortes nunca foi encontrado. E talvez seja melhor assim.